Noite, pessoal. Aquele lá eu ouvi dele sobre o adeiro também. Agora, esse é daqui da clínica mesmo. Tchau, querida. Deus te acompanhe. Tchau. Gente, o microfone. Pessoal. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bem, tá me ouvindo? Beleza, tá bom, tá bom. Maravilha. Pessoal, desculpe que eu não consegui novamente acessar pelo computador. Eu consegui acessar aqui pela internet. Mas, de qualquer forma, eu disponibilizei um material para vocês na área do aluno ali, tá? Vocês estão conseguindo acessar o material falando nisso? Eu consegui, professor, estou com acesso. O professor, eu consegui também. Ah, maravilha. Deixa eu já falar, se não eu esqueço. Tem 5 questões que serão disponibilizadas no AVA que valerão como trabalho, tá? Então, já deve estar no sistema, se não tiver, até amanhã vai estar. Aí vocês têm que... Aquelas questões igual semana passada, né, mano? Não chego nem a ser questões, são afirmações de verdadeiro ou falso, tá? Então, são 5, aí para vocês responderem e me mandarem através do AVA, beleza? Beleza, professor. Então, caso vocês não tenham acesso, me avisem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu já vi um erro de português aqui na apresentação. Então, pessoal, nós vamos ver hoje a figura, na verdade, dos beneficiários do regime geral de previdência. Quando a gente fala do regime geral, nós estamos falando do regime administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, tá? Então, quem são os beneficiários? Então, vamos esquecer no primeiro momento não, vamos esquecer agora o regime de previdência privado e o regime próprio da previdência. Um que nós contratamos, que é a complementar, e outro dos servidores públicos, que é o regime próprio. Então, quando nós falamos em regime geral, nós somos a figura dos beneficiários do regime do INSS. Dentro da figura dos beneficiários, nós temos os segurados e os dependentes. Os dependentes dos segurados, por exemplo, marido, mulher, companheira, filho, tá? Então, temos segurados e dependentes. Ambos protegidos sob o manto do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o regime geral, ele não abarca, por exemplo, os servidores públicos, que estão lá no regime próprio. Para que a pessoa, o cidadão, seja beneficiário do regime geral, então começar só a falar regime geral, pense lá em INSS. Para ser beneficiário do regime geral, ou a pessoa ela é filiada, ou ocorre a filiação, ou há a inscrição para ter direito, para exercer, eventualmente, na verdade, um direito subjetivo de requerer a concessão de um benefício ou um serviço, uma prestação de forma geral. Como se dá a vinculação entre o INSS e o cidadão, essa relação previdenciária que ocorre com a filiação? Vai depender do tipo de segurado, tá? Então, nós temos o filiado obrigatório, ou segurado obrigatório, cuja filiação se dá de forma automática. Então, a filiação é automática, por exemplo, para os empregados. Por quê? Basta exercer uma atividade remunerada na condição de empregado, e quando a gente fala de empregado, observando os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, né? Trabalho subordinado, oneroso, que é a contraprestação, é o pagamento de salário, trabalho habitual, tudo isso caracteriza, todos os requisitos caracterizam uma relação de emprego. Então, basta o exercício da atividade para automaticamente ocorrer a filiação ao sistema. Neste caso, como o próprio nome diz, o empregado, sendo segurado obrigatório, não tem escolha.
a filiação é obrigatória, tá? Outra forma de se vincular ao Instituto Nacional de Seguro Social, ou regime geral, é através da inscrição. A inscrição, ela sim depende da manifestação de vontade da pessoa para fazer parte do regime geral de previdência. É o que ocorre, por exemplo, com os segurados facultativos. Então, aquela pessoa que opta, ela não exerce nenhuma atividade remunerada, seja como empregado, seja como autônomo, não é rural, ela opta, vamos pensar, depois a gente vai falar de cada espécie segurado, mas já vamos dar o exemplo da dona de casa. A dona de casa não exerce uma atividade remunerada, está lá, mas ela pensa no futuro, de no futuro se aposentar. Então, há a possibilidade dela se inscrever no regime geral. E isso se concretiza com o pagamento da primeira contribuição. Então, a partir do momento que eu emito o boleto e faço o recolhimento daquela guia, ocorre a inscrição no sistema do regime geral. É através da filiação ou da inscrição que nasce esse vínculo jurídico previdenciário, essa relação jurídica entre o segurado e o INSS. A partir do momento que ocorre aquele risco social previsto na lei, e os riscos sociais são a aposentadoria e o auxílio, que serão objetos já objetos da próxima aula. A partir do momento que ocorre aquele risco social coberto pela lei, e desde que, obviamente, o cidadão cumpra os requisitos legais, passa de segurado para beneficiário, porque começa a receber uma prestação, no caso, o valor de um auxílio, o valor de uma aposentadoria, tá? Então, nesse primeiro momento, como nasce, sintetizando o que eu falei até agora, como nasce o vínculo jurídico com o INSS, com o regime geral da Previdência Social? Ocorre ou nasce através da filiação ou da inscrição, tá? Seja com a filiação, no caso, um segurado obrigatório, seja da inscrição, em que há manifestação de vontade, eu vou lá, emito o meu boleto com o número do NIT ou do PIS, emito e vou lá e pago. Com isso, nasce o vínculo com o regime geral. Deste vínculo, melhor dizendo, surgem direitos subjetivos que podem ser exercidos, que é requerer determinada prestação, caso ocorra um risco social, mas além de um direito, também nascem obrigações, tais como o recolhimento da contribuição previdenciária. Lembrem que a previdência social, aqui no nosso caso o regime geral de previdência, ele tem uma característica de contributividade, ou seja, o cidadão precisa contribuir, tá? Porque se ele deixa de contribuir, como nós veremos mais para o final da aula, ou no começo da outra, quando você deixa de contribuir, depois de determinado tempo, você perde a qualidade de segurado. Então, não é porque você exerceu em algum momento uma atividade remunerada, você foi empregado, foi filiado, você é segurado. Ok, é. Só que se você for mandado embora em passar determinado tempo, por exemplo, 12 meses, você perde a qualidade de segurado. Então, não é uma qualidade que se perpetua no tempo. Ela necessita de uma contraprestação, que é a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, que pode ser retomada caso você perca, pode ser tomada ao retomar o recolhimento da contribuição, tá? Então, síntese, sem recolhimento de contribuição previdenciária, não há vínculo jurídico com a Previdência Social, tá? Durante um período previsto em lei, lá do artigo 15 da Lei 8.213, ainda há manutenção da qualidade de segurado mesmo sem a contribuição.
que, como nós veremos, é o chamado período de graça. Você mantém a qualidade do segurado sem a contribuição. Passado esse período, você perde a qualidade do segurado. Tá? E só retoma a qualidade depois de retomar os recolhimentos. Tá? Então, todo vínculo jurídico tem direitos e obrigações. A filiação ela é automática e obrigatória, ou tem professores que colocam que a filiação ela é infalível. Por quê? A partir do momento que você é empregado, segurado obrigatório, neste exemplo, infalivelmente você está com um vínculo com a Previdência Social. E com isso, obrigatoriamente, você deve contribuição previdenciária. Tá? Quem são os segurados? Então, vamos pensar dentro da questão dos beneficiários que decorrem. Antes de ser beneficiário, tem que ser segurado. Então, quem são os segurados? Então, vamos lá. Primeiro são os segurados obrigatórios. Nós temos a previsão de quem são os segurados lá no artigo 11 da Lei 8.213, tá? A gente vai falar bastante da 8.213, por quê? A 8.213 de 91 é a chamada Lei de Benefícios, tá? Que tem que ser lida em conjunto com o decreto 3.048 de 99, que é o decreto que regulamenta a Lei 8.212 e 8.213, ambas de 91. Então, lá no artigo 11 da Lei 8.213, nós temos como segurado obrigatório os empregados. Como eu já adiantei, quem é empregado? Quem cumpre os requisitos cumulativos. Quando a gente fala requisitos cumulativos, devem estar presentes todos os requisitos: onerosidade, habitualidade, subordinação, pessoa física, que é o empregado. Todos os requisitos devem estar presentes para configurar a qualidade de empregado. E que está representada através da carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho, devidamente anotada, ela é a prova do seu vínculo de emprego. Tá? Por que essa importância que está representada pela carteira de trabalho? Porque atualmente há um bom tempo, a nossa vida social para o INSS está estampada lá no Cadastro Nacional de Informação Social, o famoso CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quando a gente entra lá no site do meu INSS, que a gente faz um cadastro, eu não sei se eu já falei anteriormente, mas se não falei, eu falo agora. É possível que cada um ingresse lá no site Meu INSS, gere uma senha e você faz o login no INSS. É lá no site Meu INSS. E lá nós temos diversas abas de serviços para requerer benefício, demonstrativo de imposto de renda e para ter acesso ao CNIS. Lá deve estar, tá? Deve constar todos os nossos vínculos de emprego ou, eventualmente, os recolhimentos como facultativo. Por quê? Durante o período que eu estou desempregado, para não perder a qualidade de segurado, eu posso continuar contribuindo como facultativo. Então, esse período também tem que estar lá representado no CNIS. É com base nas informações do CNIS que o INSS vai apurar, vai simular. Lá no meu INSS, a gente consegue simular o tempo de que falta para a aposentadoria, ou se faltar, né? É lá que ele vai simular. E essa simulação, ela pega as informações do CNIS. Se, porventura, algum vínculo de emprego não estiver lá representado, às vezes é comum constar a data de admissão e, por algum motivo, não constar a data da dispensa no CNIS. Aí fica aquele período ali em aberto. Como que eu posso retificar essa informação? Através da carteira de trabalho, por exemplo. Eu posso apresentar a carteira de trabalho no INSS para retificar aquela informação para constar a data da dispensa. Tá? Além da carteira de trabalho, eventualmente, para quem tem mais controle
de documentos, pode também se fazer mão dos olerites, recibo de férias. Todos os documentos trabalhistas nós podemos nos valer para apresentar ao INSS para poder retificar ou até mesmo constar, se porventura um pequeno vínculo de emprego não constou lá no INSS por algum motivo, eu posso me valer dessa documentação trabalhista para apresentar lá e constar. Às vezes é um período, são 6 meses que faltam para me aposentar, que é daquele período que não consta. Então, eu posso me valer da carteira de trabalho. Além da figura do empregado, regido pela CLT, também é considerado empregado as pessoas que estão com contrato temporário, também tem recolhimento, também deve constar lá no CNIS, certo? Passou um pagode aqui. Além disso, diretores empregados, não os estatutários, que são outros tipos de contribuinte individual, mas sim os diretores empregados. Também tem que recolher, são todos segurados obrigatórios. E as pessoas que trabalham em multinacionais também são, se trabalham em território brasileiro, são consideradas empregadas e, portanto, são segurados obrigatórios. Então, o artigo 11, no primeiro exemplo segurado obrigatório, é a figura do empregado. Tudo bem? Além do empregado, nós temos os trabalhadores avulsos. Essa parte parece mais direito do trabalho. Lembre que a Seguridade Social é um ramo autônomo do direito, mas está intrinsecamente relacionado com o direito do trabalho. Até nessa questão de figura de empregado, trabalhador avulso. Né? Certo? Quem é o trabalhador avulso? Aqueles que prestam serviço a várias empresas sem um vínculo de emprego propriamente dito, tá? Que prestam serviço através de sindicatos, órgãos gestores de mãos de obra, que é muito comum nos portos, tá? Porto de Santos, por exemplo. Então, presta serviço através de sindicatos ou órgãos de gestão de mão de obra, que são, a gente vê muito abreviado com OGMO, tá? Estivador, carregador, pessoal que trabalha no porto, tá? Pessoal que trabalha com extração de sal, tudo considerado como trabalhador avulso. Empregado, trabalhador avulso, figura do empregado doméstico. O empregado doméstico é aquele que trabalha na residência do seu empregador, tá? Vejam, tem que ser prestação de serviço na residência do empregador. Não adianta contratar como empregado doméstico e deixar para trabalhar, colocá-lo para trabalhar na sua empresa, tá? Então tem que ser na residência. Então veja que o empregado doméstico, pessoal, ele é segurado obrigatório. E acho que uns 2 anos atrás tem a questão do e-social. Nós podemos fazer toda a questão trabalhista e previdenciária através do e-social, que é um programa do governo. Então tem o recolhimento, diferentes formas de recolhimento através da utilização dessa ferramenta, tá? Além, a figura do empregado doméstico não é só aquele que trabalha no seu domicílio, o local que você realmente vive, que estabeleceu suas relações obrigacionais, aquela definição no Código Civil. Temos também, como empregado doméstico, se a gente parar para pensar, também os caseiros são empregados também elevados a consideração, elevada qualidade de empregado doméstico. Jardineiro também pode ser considerado, tá? Tudo com empregado doméstico. Por isso que o empregado doméstico tem que ter a carteira de trabalho anotada, pessoal. Nós anotamos carteira de trabalho, lá faz a data de admissão, data de dispensa de empregado doméstico. Fazemos também, tá? Então, tem que ter. Então, a carteira de trabalho aqui é um meio de prova também. O que isso me faz lembrar, só fazendo um parênteses, antes de ir para o outro, que pode ser como um meio de prova da relação de emprego, seja como um empregado doméstico, pode ser como meio de prova uma cópia de uma reclamação trabalhista. É muito comum na Justiça do Trabalho reclamações trabalhistas pretendendo o reconhecimento do vínculo de emprego.
E, consequentemente, com a condenação do empregador nas verbas trabalhistas, né? E previdenciárias decorrentes ali da relação reconhecida pelo seu trabalho. Então, se porventura não tem uma carteira de trabalho anotada, e ela foi anotada por força de uma sentença trabalhista, eu também posso me valer, ou não também, mas eu devo me valer de cópia dessa ação trabalhista. Mas nós temos que tomar um cuidado, tá? Porque até a lei proíbe. Se o Brasil é o país do jeitinho, o que se verificava, ou até ainda se verifica com menos frequência, mas se verifica ainda, umas reclamações trabalhistas fraudulentas. Então, por exemplo, faltam lá 8 meses para a pessoa se aposentar. Então, beleza, vamos anotar a carteira de trabalho aqui e reconhecer, está representada a relação de emprego com a carteira de trabalho assinada. Só que não tem os recolhimentos, tá? Mas você pode fazer prova, que não, tem a carteira de trabalho assinada, tem uns oleirites, aqui recibo de férias, se meu empregador não recolheu a contribuição, o problema é dele, é aquela questão do princípio da automaticidade que nós vimos, acho que na segunda aula, tá? Só que se não tiver recolhimento nenhum documento, só uma carteira de trabalho assinada, vai levantar suspeita do INSS. Aí o que as pessoas fazem? Então, entra com uma ação trabalhista, entra com uma reclamação trabalhista, e lá na audiência, nós fazemos um acordo no qual há o reconhecimento do vínculo de emprego. Aí vai lá, faz o acordo em audiência, eu já levo até o carimbo, tudo, já faço a baixa na audiência mesmo, e já sai com a carteira assinada e com baixa. Além da carteira, então, eu terei uma sentença homologatória do acordo, tá? O acordo é homologado através de sentença. Eu tenho uma sentença trabalhista que homologou aquele acordo no qual houve reconhecimento do vínculo de emprego. Esta sentença não basta para fazer prova perante o INSS, tá? Nós temos que instruir, fazer provas na ação trabalhista. Não tem problema que o reconhecimento do vínculo de emprego seja através de uma ação trabalhista. O problema é você fraudar a ação trabalhista para fraudar o INSS. Então, quando é esse tipo de ação, a gente tem que instruir, quando eu falo instruir, é produzir provas documentais, juntar documentos que de fato trabalhei, colher o depoimento pessoal das partes, do reclamante, da reclamada, ou seu preposto, ouvir as testemunhas. Eu tenho que instruir. Eu tenho que dar corpo para essa ação trabalhista para que lá na frente, se eu precisar, eu possa usar a cópia dessa ação trabalhista para fazer prova perante o INSS. Tá? Não adianta apenas e tão somente fazer um acordo homologado. Até porque o ônus da prova, o ônus de provar, o encargo processual de provar que eu sou empregado, ou que aquela pessoa é empregada, é dela. É o fato constitutivo do seu direito. Então, o reclamante tem que fazer prova que é empregado. Aí chega lá, faz um acordo em primeira audiência, reconhece vínculo, realmente é muito suspeito, tá? Então, nesse tipo de ação, nós temos que fazer prova, tá? E é possível essa ação, mesmo que já tenha se passado mais de 2 anos da rescisão no contrato de trabalho, tá? Por quê? Com uma ação trabalhista que pretende apenas tão somente o vínculo de emprego, ela tem natureza meramente declaratória, ela é imprescritível. Então, para ingressar com a ação, nós temos que observar uma ação trabalhista, nós temos que observar o prazo prescricional lá do artigo 11 da CLT, artigo 7º, inciso 29 da Constituição, 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. Contudo, passado esse período, eu ainda posso ingressar com uma ação, desde que seja meramente declaratória, na qual eu pretendo apenas e tão somente o reconhecimento do vínculo de emprego. Eu não quero a condenação em qualquer verba, porque já prescreveu. Só quero o reconhecimento do vínculo de emprego. Eu posso fazer a qualquer tempo, tá?
E qual que é o interesse se eu não vou ganhar nada? Ué, o interesse é fazer prova no INSS, tá? Desde que você instrua o processo. Então, só esse parênteses da importância de uma carteira de trabalho e de outros documentos para apresentar lá ao INSS. E até porque, quando há a condenação, esquecendo a ação meramente declaratória, mas quando há a condenação do empregador ao pagamento de determinadas verbas sobre as quais há incidência de contribuição previdenciária, que são sobre as verbas salariais, então, sobre as verbas salariais, a incidência da contribuição previdenciária. E teve o reconhecimento na ação trabalhista. Então, o empregador, na ação trabalhista, tem que recolher a contribuição previdenciária sobre aquelas verbas reconhecidas em sentença. Certo? O empregador tem que juntar aos autos cópia da guia recolhida. Eu posso me valer do processo não para comprovar o vínculo de emprego, porque ele é incontroverso, já está lá no CNIS. Eu só entrei com uma ação pretendendo a condenação de outras verbas, adicional de salubridade, periculosidade, hora extra, que seja. Eu não estou fazendo prova do vínculo, porque ele é incontroverso, é indiscutível. Mas eu posso me valer daquele comprovante de recolhimento para pedir a revisão da minha aposentadoria. Entenderam, pessoal? Vejam, eu já sou aposentado e continuo trabalhando. E minha ação trabalhista se refere àquele período pré-aposentadoria. Que não foram recolhidos os valores corretos, porque senão não teria entrado com a ação. Vai receber adicional de insalubridade, por exemplo. O adicional de insalubridade tem natureza salarial. Lá na frente tem um recolhimento. Esse recolhimento não foi considerado no cálculo da minha aposentadoria. O que eu faço? Pego cópia integral do processo, comprovo o recolhimento a mais e, dependendo da diferença recolhida, vai refletir no valor da sua aposentadoria. Então, você pede a revisão do valor da sua aposentadoria. Tem essa possibilidade, tá? Que é ação revisional com base em sentença trabalhista. Saindo dos empregados, trabalhadores avulsos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Então, beleza. Além dos segurados obrigatórios, que nós acabamos de ver, nós temos o contribuinte individual. São aqueles que trabalham por conta própria, de forma autônoma, ou que prestam serviços não de natureza habitual, mas de natureza eventual. Não há, se é eventual, não há, portanto, um vínculo de emprego. Tá? Então, você pode, por exemplo, como contribuintes individuais, os diretores não empregados, que são lá o que eu falei, os estatutários. Tá? Prestam serviços. Veja que não é que eles estão sem fazer nada, eles prestam serviço, mas não na qualidade de empregado. É a questão dos autônomos, ambulantes, todos como contribuinte individual, ainda dentro da questão do segurado obrigatório. Problema de calor aqui, o computador na minha cara. E por fim, deixa eu ver se falta algum segurado aqui que eu não falei. Os sacerdotes de igreja também, isso é importante. Esse aqui eu esqueci de falar. Também como contribuinte individual. Motorista de táxi também. Ô, professor. Oi. Boa noite, professor, primeiramente aos colegas. Ô, professor, então, em suma, os contribuintes individuais são todos aqueles que não possuem vínculo empregatício, no caso, a anotação na CTPS. Que não seja empregado, não é empregado, não é o trabalhador avulso que tem anotação em carteira também, sim. E não é empregado doméstico. Então, por resto, né, residual, são exatamente aqueles que não têm anotação em carteira. E aí, nesse caso, através da guia, né, do famoso GPS. Exatamente. Guia da Previdência.
Perfeitamente, professor. Obrigado. Nada. Aqueles que têm a carteira assinada, eles são devedores, né, da contribuição previdenciária, só que o importante é que a responsabilidade pelo recolhimento é do tomador de serviço. Então, ele que destaca o valor da contribuição, ele desconta o valor da contribuição e repassa para a União. Tá? Antes era diretamente para o INSS, lá até 2007. Em 2007 criou a Super-Receita e passou tudo para a União. Então, no caso de carteira assinada, tem a responsabilidade do tomador de serviço de descontar e repassar. Se descontar e não repassar, é crime de apropriação indébita. Tá? O contribuinte individual, ele tem que ir lá também fazer a sua guia, que é a guia da Previdência Social. Tudo que é recolhimento da Previdência é a famosa GPS. O que muda é o código de pagamento, que tem, dependendo do tipo de recolhimento, tem um código. E dependendo dos benefícios que você quer, você tem um código também. Porque se você recolhe menos é um valor, você tem direito a determinados benefícios. Se você quer mais benefícios, você tem que recolher mais. Aí muda o código também. Tá? Além desses, dos segurados obrigatórios, do contribuinte individual, nós temos o segurado especial, que tem como exemplo a figura de produtor rural. E na questão do produtor rural, aquele que é o proprietário, aquele que tem o usufruto do imóvel, aquele que está assentado no imóvel, tá? Então, quem são essas pessoas? Toda pessoa física. É até a questão da definição do empregado. Então, segurado obrigatório é toda pessoa física que presta de forma individual e isolada serviços nesse âmbito rural. Presta serviços a terceiros. Seja de forma individual, seja em regime familiar. Ou seja, eu, meu primo, eu, meu filho. Não pode ser uma questão profissional, porque senão se desvirtua, estaria se desvirtuando uma relação de emprego, tá? Então tem que ser de forma individual ou em regime familiar. Aí não teria um vínculo de emprego seletista, que até uma das defesas nesse caso de quem é acionado é demonstrar que a prestação de serviço é em regime familiar. Além do rural, do produtor rural, tem a questão do pescador artesanal, que é que pesca de forma profissional, mas como meio de sobrevivência. Tá? Todos esses são segurados especiais. E o empregado rural, pessoal? Está onde? Como que se faz prova agora do empregado rural? Também tem a questão, está aqui como segurado especial. Como que se faz prova do trabalho rural? Que era uma prova bem, às vezes, difícil de fazer, né? A prova da atividade rural era feita através de documentos fornecidos pelos sindicatos da categoria. Então, a pessoa tinha que ir lá no sindicato, ter uma declaração, pegar um documento para comprovar esse período rural. Pegar essa documentação e levar lá no INSS para análise. A partir do meio do ano passado, meio para o final do ano passado, se criou a autodeclaração. Então, eu não preciso mais, obviamente que é um documento a mais, caso eu tenha, mas eu não preciso, obrigatoriamente, para ter um atestado, uma declaração do sindicato. Eu faço, se eu for rural, eu vou até o INSS e faço uma autodeclaração desta atividade rural. E é o INSS que vai averiguar a veracidade daquela declaração. Então, basta agora eu ir até o INSS e me autodeclarar, obviamente, sob as penas da lei, né?
porque senão é fraude, estelionato, tem que autodeclarar, e o INSS agora tem essa missão social, por assim dizer, de verificar a veracidade desse documento, tá? Além deles, quem mais eu tenho como segurado especial? Deixa eu reduzir aqui. Os índios são segurados especiais, ou seja, o índio pode ter também a proteção social do INSS. E quem gere isso é a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tá? Então, o índio, assim reconhecido pela FUNAI, então tem um documento oficial do governo, que é uma autarquia federal, um documento atestando a qualidade indígena e, portanto, como segurado especial, tá? O índio, como também o artesão que utiliza da matéria-prima da extração vegetal, mineral, são segurados especiais. Ou seja, aquelas pessoas mais essa proteção aqui do segurado especial acaba tentando abranger aquelas pessoas mais afastadas dos grandes centros, tá? Tenta trazer uma proteção para elas, até em virtude lá do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. E, por fim, os segurados facultativos. Eu dei o exemplo, tá? Até o exemplo mais comum, que é o da dona de casa. Nós temos também, por exemplo, um estudante que já pensa lá na frente, desde que seja maior de 14 anos. E lá no artigo 11, está lá, é segurado facultativo o maior de 14 anos, que se filiar ao regime geral de previdência social. Logicamente, se ele é facultativo, que eu coloquei lá atrás, como que nasce, melhor dizendo, esse vínculo com o regime geral da previdência? Com a inscrição dele. Então, ele fazer a guia, a GPS, como o Kleber falou, e fazer o recolhimento da contribuição. Então, a partir do momento que a pessoa atinge 14 anos, ela pode ser contribuinte facultativa. Ela já pensava, para me aposentar, eu já vou começar a recolher já. Ela é obrigada? Não. Por isso que é contribuinte, por exemplo, segurado facultativo. Eu opto pelo recolhimento. Eu me inscrevo no sistema do regime geral de previdência, tá? Então, dona de casa, maior de 14 anos, estudante, também pode ser. Pensar estudante, não estudante só de ensino médio, mas ensino superior também, ainda não começou a trabalhar, está na faculdade, está ainda esperando um estágio e está lá estudando. Também eu posso fazer a contribuição como segurado facultativo, tá? Tudo isso pensando lá na frente. Lembrando, não é porque eu estou contribuindo, porque aquele dinheiro, quanto mais cedo eu recolher, mais cedo eu pagar o sistema, maior será o valor que eu vou ter lá na frente. Porque quanto mais eu pensar como uma poupança, então quanto mais eu pago, mais eu vou receber. Lembre que no sistema de repartição, vai tudo para um fundo comum, e o dinheiro é utilizado para pagar as prestações atuais. Mas, com as contribuições mensais, lá na frente, quando for se aposentar, quanto maior o número de contribuições, e dependendo, quanto maior o valor da contribuição, melhor será o valor do seu benefício, tá? Até em razão disso, ainda não transitou em julgado, está lá no STF aguardando, mas o STJ já foi favorável. Está escurecendo aqui. O STJ já foi favorável, falando assim, quanto antes começar a contribuição é melhor. Justificando isso, é que nós temos a tese da revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Quando se aposenta, o INSS estima uma média das maiores contribuições. Quem trabalhava antes de julho, mês 7 de 94,
Pegar uma pessoa que trabalhou a partir de 1976. Se aposentou lá em 2010. O que o INSS considerava para cálculo da aposentadoria? De julho de 94 para frente. O INSS desconsiderava, em razão da lei de 98, desconsiderava as contribuições anteriores ao mês 7 de 94. Ao fazer isso, o que pode acontecer? Nem sempre acontece, tá, pessoal? O que pode acontecer? Trazer um prejuízo no valor da aposentadoria. E por que pode acontecer? Porque, às vezes, aquelas primeiras contribuições eram baixas. Então, não vai ter um reflexo direto no valor da aposentadoria. Só que, se os valores das contribuições anteriores a julho de 94 forem contribuições boas, altas, dá para fazer um cálculo e demonstrar que houve um prejuízo no valor da aposentadoria. Então, se ingressa com a ação, aí nem adianta entrar de forma administrativa, porque eles não concedem, se entra com uma ação revisional para que o INSS inclua todos os benefícios, todas as contribuições, por isso revisão da vida toda. E por isso que eu digo que, às vezes, a pessoa atingiu 14 anos, já pode contribuir de forma facultativa, para ter um maior número de contribuições, já pensando lá na frente na proteção social que o sistema lhe permite. Certo? Tudo bem? É chamada revisão da vida toda. O que os segurados podem receber? Lembre, pessoal, quando nós falamos em segurados, segurados é uma espécie de beneficiários. Nós temos os beneficiários e temos a figura dos segurados e temos a figura dos dependentes. Filhos até 21 anos, que a gente vai ver mais para frente, ou maiores inválidos, cônjuge, companheiro, irmão, pai, mãe, também são dependentes, mas em classes diferentes. Mas quem são esses segurados que nós vimos até agora? Como segurado obrigatório, contribuinte individual, segurado facultativo. Para que isso? Qual é o direito? Qual que é o benefício que eu tenho? Além da obrigação de contribuir, qual é a vantagem que os segurados têm nessa relação previdenciária com o INSS? A vantagem é justamente essa proteção de ter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo bem aí, pessoal? Travou o meu aqui, apagou. Estão me ouvindo? Travou. O meu também travou. Agora Tá tá travado. travado. Agora está indo? Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Beleza. Voltou. Aqui, Maísa, cada aula é uma aventura aqui. É difícil de entrar, depois trava, fica mudo. Mas vamos lá. Então, os benefícios dos segurados é ter aposentadoria por incapacidade permanente, que até até novembro do ano passado era aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio doença comum, auxílio doença acidentário, auxílio acidente. Todos benefícios, todas prestações asseguradas apenas tão somente aos segurados. Salário maternidade, salário família, aposentadoria especial. Esses benefícios não são para os dependentes, tá, pessoal? Esses benefícios são para os segurados. Os dependentes têm duas possibilidades. Ou a pensão por morte ou o auxílio reclusão, tá? É mais restrito. O que o sistema visa proteger no primeiro momento são segurados. Aí, eventualmente, no caso de morte ou no caso de reclusão do segurado, aí nós temos a proteção. Tá? Quem são os dependentes? Lá no artigo 16 da Lei 8.213, da Lei de Benefícios, nós temos o rol de dependentes. E o artigo 16, ele traz 3 classes de dependentes.
primeira classe, segunda classe, terceira classe. É uma ordem. E é uma ordem de preferência e uma ordem exclui a outra. O que significa dizer? Se há dependente da primeira classe, exclui o da segunda. Se há o da segunda, exclui da terceira. Então, é uma ordem excludente, de preferência mesmo. Tá? O que é importante é que os dependentes de primeira classe têm em seu favor a presunção. Tudo bem? Tudo bem, professor. Foi mal. Beleza. Os dependentes de primeira classe, eles têm em seu favor a presunção da dependência econômica. Ou seja, a presunção legal de que esses dependentes, de fato, dependem economicamente do segurado. Quem são, de acordo com o artigo 16, os dependentes de primeira classe? Eu tenho os cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos e filhos maiores de 21 anos, mas desde que incapazes, inválidos. Então, o filho maior de 21 anos, ele pode receber pensão por morte depois de 21 anos? Pode, desde que seja comprovada a sua incapacidade. E como que eu faço essa prova? Se eu interdito a pessoa, eu faço a interdição, é uma ação civil, para interditar a pessoa, é incapaz para exercer os atos da vida civil. Ela precisa ser assistida por um curador. Então, essa interdição depende de uma sentença judicial que vai interditar e que vai nomear alguém como seu curador. Essa interdição, essa sentença, ela é averbada lá na certidão de nascimento ou na certidão de casamento, se a pessoa virtualmente ficou inválida depois do casamento. Mas para a gente, ela não pode ter casado, porque ela já era menor, já era uma pessoa menor inválida e continuou após os 21 anos. Então, na certidão de nascimento vai ter averbada que há uma interdição. Para que tem essa averbação na certidão de nascimento? Para tornar público para terceiros que aquela pessoa não está apta para exercer sozinha os atos da vida civil. Então, se ela assinar o contrato, aquele contrato é nulo. Então, essa certidão com a averbação da interdição é prova da incapacidade do filho. E, portanto, ele tem direito a continuar recebendo a pensão por morte após completar 21 anos. Tá? Então, primeira classe, de acordo com o artigo 16. Cônjuge, companheiro, filho até 21 anos ou filho inválido maior que 21 anos. Para estas pessoas, há a presunção legal, de acordo com o artigo 16 da Lei 8.203, a presunção legal da dependência econômica. Eu não preciso fazer prova que ele me sustentava, porque presume-se legalmente que há essa dependência econômica. Tá? Havendo a figura desses dependentes, já há exclusão dos demais, do segunda classe e terceira classe. Os dependentes de segunda classe e terceira classe não têm em seu favor a presunção da dependência econômica. Ou seja, além de comprovar a dependência legal, que é estar no rol aqui do artigo 16, eles devem provar também que dependiam financeiramente do falecido para receber a pensão por morte. Então, tem que fazer esta prova. Quem são os dependentes de segunda classe? Pai e mãe. Então, vou colocar que o segurado sustentava o pai e a mãe, ou sustentava o pai. Vou colocar assim, o pai vivia com ele. Estava, por exemplo, até numa casa de repouso. O filho foi lá, colocou o pai numa casa de repouso, banca financeiramente toda a assistência para o pai, e o filho vem a falecer. O pai, como dependente de segunda classe, ele vai ter que fazer prova de que ele não tem uma fonte de renda suficiente para se sustentar e que seu filho era o seu arrimo. Ele que lhe ajudava financeiramente. Então, ele vai ter que fazer prova que era o seu filho que pagava
a casa de repouso, que pagava o plano de saúde, que pagava o medicamento, ou nem pensando numa casa de repouso, que pagava o aluguel do seu pai. Então, ele vai ter que fazer prova dessa dependência econômica. Então, vai ter que ter a documentação disso, tá? Depois vai ver mais para frente que o artigo 22 do decreto 3.048 de 99 demonstra que primeiro eu tenho que fazer prova que eu sou dependente, fazer prova da minha dependência, que eu sou dependente dentro do rol do artigo 16 da 8.213, e que eu tenho que fazer prova do sustento que aquela pessoa me assegurava, tá? Então, não tendo, numa hipótese, não tendo nenhum dependente de primeira classe, eu vou para qual rol? Para o pai e para a mãe. Se não tiver nenhum dependente de primeira classe, nenhum de segunda classe, aí eu vou para o de terceira, tá? Mas lembrando, são classes excludentes. Se eu verificar a presença de um filho menor, é o filho menor que vai receber, vai colocar a pensão por morte. Eu tenho o segurado deixou um filho. É o filho menor, né? Ou um filho maior de 21 anos inválido. Deixou um filho. Quem vai receber a pensão por morte? 100%. O filho. Tá? Ah, e o pai? Não vai receber nada. Por quê? Porque o dependente de primeira classe exclui os demais. As demais classes. Agora, esses caras de mobilete que eu te falava. Viu? Agora, se eu tenho o filho e a viúva, companheira ou a esposa, eu tenho dois dependentes da mesma classe, que é da primeira, que tem já em seu favor a presunção da dependência econômica. Se eu tiver mais de um dependente da mesma classe, há a divisão do valor do benefício, tá? Então, no primeiro exemplo, só tem o filho recebe 100%. Agora, tem o filho e a esposa, haverá divisão do valor da pensão por morte, tá? Agora, tem filho e o avô, que é o pai do segurado. O filho exclui o seu avô e só ele recebe o benefício. Entenderam até aqui, pessoal? Sim, tranquilo. Tá, então beleza. Então vamos, a gente termina os dependentes antes do intervalo aqui. Saindo de primeira classe, presunção da dependência econômica. Segunda classe, eu tenho que comprovar a dependência econômica. Aí nós temos de terceira classe, que sobram, que precisa comprovar a dependência econômica. Sobram os irmãos menores de 21 anos sem emancipação, ou seja, veja pessoal, sem emancipação por quê? De acordo com o Código Civil. O menor só é emancipado se ele tem condições de exercer os atos da vida civil sozinho, para não ser mais assistido pelo pai. O maior de 16 anos não precisa mais da assistência do pai. Exemplo, tem um comércio, passou em concurso público, não preciso mais da assistência do meu pai, eu posso nossa, já não trava a língua aqui, fazer uma emancipação. Menor de 21 anos, irmão. Então, se não tem filho, se não tem esposa, não tem companheiro, não tem filho maior de 21 anos inválido, não tem mais pai, não tem mais mãe, mas tem o irmão, o encosto do seu irmão, o que acontece? A pensão por morte, estou usando o exemplo da pensão por morte, a pensão por morte pode ser direcionada a seu irmão, desde que ele seja menor de 21 anos. E desde que ele comprove a dependência econômica. Certo? Não tem essa possibilidade. Veja, às vezes tem um irmão menor de 21 anos e não tem nem pai nem mãe mais, porque considerar que se tivesse pai e mãe ia para o nosso pai e para nossa mãe. Mas não tem. É só ele e eu. E não pode ser nomeado, eu venho a falecer, bati na madeira, aí é nomeado um curador para cuidar do meu irmão menor, e ele pode representar o meu irmão, assistir meu irmão,
para, ou representar ou assistir, dependendo da idade, para requerer o benefício junto ao INSS. E ele terá que fazer essa prova de que meu irmão dependia financeiramente de mim, que eu ajudava, paga a escola, ele morava comigo, tudo isso. Toda essa dependência econômica, tá? Então, tomem cuidado. Vejam, no caso da companheira, só voltando um pouco, no caso de marido e mulher, a prova, de acordo com o artigo 22 do decreto 3.042/99, a prova se dá através da certidão de casamento. Então, a partir do momento que eu vou requerer a pensão por morte, eu apresento a documentação, ou se eu já não tiver lá, né, que é possível lá no site meu INSS, eu extrair, não precisa nem requerer, porque o serviço já está disponível, faço a solicitação da certidão de dependente, e já vai constar lá quem são os dependentes já inscritos ali para o INSS. Se não tiver, eu puxo a certidão de dependência e não aparece ninguém. Vamos considerar que eu sou casado e não aparece que minha esposa é dependente. Mas ela pode, no ato de requerer a pensão por morte, apresentar a certidão de casamento. Logicamente, devidamente atualizada, né? Porque muita coisa acontece. Então, eu apresento uma certidão de casamento atualizada. E no caso da união estável? Muitas vezes, pessoal, a gente vê, muitas vezes não se toma o cuidado de se providenciar uma escritura pública de união estável. Os conviventes não se preocupam em ir até o cartório para lavrar uma escritura de união estável. Porque, havendo uma escritura de união estável, o cartório ele tem fé pública. Então, nós vamos lá e reconhecemos que há uma união estável a partir da data tal. É uma segurança até para a questão de, lá na frente não dar certo, do regime de bens, tá, pessoal? Então, está na escritura, consta lá qual é o regime de bens. Mas, enfim, na questão previdenciária, eu levo esse documento, essa escritura para o INSS e há o reconhecimento da união estável. Agora, se eu não tenho uma escritura de reconhecimento de união estável, eu tenho que ingressar. Olha a dificuldade. Considerar que já houve o falecimento do meu companheiro. Eu tenho que ingressar com uma ação judicial de reconhecimento de união estável. Nessa ação judicial, eu tenho que fazer prova da união estável. Conta conjunta e viviam sob o mesmo teto. E eu dei esse exemplo de viver sob o mesmo teto, mas nem sempre esse é um requisito obrigatório. Às vezes cada um mora num lado e também há união estável, tá? Conta conjunta, viagens juntas, filhos em comum. Filhos em comum é um baita requisito. É uma baita prova, né? Dizer, filhos em comum que foram padrinhos de casamento, tem que fazer prova testemunhal, prova documental de que houve a união estável. Aí eu tenho que convencer o juiz que houve uma união estável. Convencendo o juiz vai dar a sentença. Com trânsito julgado, considerando que nenhum filho recorreu, às vezes tem união estável que alguém já teve um filho e o filho lá na frente não quer que seja reconhecido de união estável para não dividir o patrimônio. Vamos considerar que ninguém recorreu, transitou em julgado. Aí eu vou pegar cópia integral desse processo para apresentar ao INSS para me inscrever como dependente. Mas caso, acho que a maioria já sabe, mas a ação judicial não é de um dia para a noite, tá, pessoal? Demora. Então, para fazer toda essa prova, para depois apresentar lá no INSS, é demorado. Então, se não tiver uma escritura de não estável, você vai ter que ter toda essa prova. E de acordo com o artigo 22, tem que apresentar no mínimo 3 provas disso, né? Que eu sou dependente. Então, tem que se precaver, tá? Essa parte eu já falei da preferência aos dependentes. Vou vir aqui para não passar nada. A preferência é uma classe exclui a outra, tá? Então, havendo dependência de primeira, exclui da segunda, que exclui da terceira. O da segunda exclui da terceira, tá? Então, é uma classe excludente, tá? Havendo mais de um dependente dentro da mesma classe, há a divisão do valor do benefício, tá? Professor, só uma coisa. Na questão das classes aí de dependentes, do artigo 16, se eu tenho um dependente do inciso 1º
e um dependente do inciso, vamos lá, terceiro, quer dizer que se o cara do terceiro não vai receber de maneira nenhuma. Não. Tá. Porque o de primeira já exclui. O de terceiro só vai receber se não tiver o de primeiro e o de segundo. Beleza. Então não É tem Oi? como fazer com que os dois recebam, por exemplo. Não tem como. Ok. Tá bom? Pensem, até a título de exemplo, na questão da herança, né? Da linha sucessória também. Você tem o filho, um exclui o outro. Se tem um filho, vai para o filho. Se tem o filho e a viúva, daí tem a questão de ser viúva meieira e o filho são herdeiros necessários. É como se fosse, não, é algo parecido com a linha sucessória, né? Ok. Obrigado. Nada, imagina. E por fim, essa questão... Oi. Desculpa. Uma outra dúvida. No caso, o senhor falou que o filho é uma grande prova, né? Lógico, para comprovar da união estável do casal. Mesmo tendo os filhos, precisa fazer esse processo judicial, a viúva, no caso? Mesmo assim, tendo os filhos? Precisa, porque comprovar que tem uma união? Sim, porque às vezes aquela questão de uma amiga brinca com produção independente, né? Às vezes teve o filho, mas não teve nenhum união estável. Nasceu de um momento ali, nasceu de um momento ali e é meu filho, mas a gente não vive união estável, ponto. É aquela pessoa... Certo. No justificativa essa. No exemplo, para ficar até mais claro, a pessoa é casada e tem um caso extraconjugal, tem um filho. Mas teve um filho, teve um caso, teve um filho, pronto. Mas vive união estável? Não, ele teve um caso, acabou e teve o filho. O filho, desde que conste na certidão de nascimento que eu sou pai, basta ele apresentar a certidão de nascimento, fazer a prova que é o filho e pronto. Dependência econômica presumida. Agora, se o caso extraconjugal pretender, o que ela pode fazer? Eventualmente fazer a prova da união estável para receber a pensão por morte. Tá? Mas nem sempre, por isso que nem sempre o filho basta, né? Lucas. Entendi, obrigada. Nada. Lucas. Marinha, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Sim. Lucas, e sendo esse filho, mesmo que de não uma união estável, ele entra na primeira classe? O filho, sim. Uhum. Se ele tiver outro, também naquela mesma proporção que você falou, né? Pensar que eu tenho o filho do casamento, o filho do caso extraconjugal. Não é porque um filho... Eles recebem na mesma proporção, porque o ordenamento jurídico brasileiro ele não permite. Não é porque meu filho é no caso extraconjugal que ele vai ser penalizado por isso. Ele vai ter os mesmos direitos. Mesmo que descubra isso depois de anos da morte. Desde que ainda seja menor de 21 anos. Né? Ou que ele se por acaso for maior de 21 anos, mas inválido. Né? Sim, tá certo. Entra naquele esquema que você falou. Pode falar. Entra naquele esquema que você falou, como o filho, nem que tiver 5 filhos fora do casamento, todos eles terão esse direito, né? Tratamento igual. Não há essa diferenciação que antigamente até se tinha, né? De filho legítimo, filho legítimo e ilegítimo. Não, é filho, pronto, acabou. A partir de quando, Lucas, será que teve isso? Esse filho ilegítimo também concorrer? É recente, não? Será? Na verdade, sempre a lei não diferencia essa questão de filho fora do casamento, filho dentro do casamento. A lei nunca de 813 nunca diferenciou. Esse, na verdade, é um preconceito social, mas legalmente ele é filho e tem direito. Tem direito à herança, tem direito a benefício previdenciário. Certo. Tá bem. Obrigada. De nada, imagina. E para fazer prova dessa qualidade independente do artigo que eu já mencionei, aqui eu acho que umas 3 vezes, o artigo 22
do decreto 3048, o decreto 3048 de 99 é muito importante aqui para a gente, tá, pessoal? Que ele regulamenta a Lei 8.202 do 8.213. Lá no artigo 22, ele estabelece na questão de classe, ele também estabelece que tem que haver, no mínimo, 3 documentos que provem a qualidade de dependência. Por que que o decreto 3048 de 99 estabelece que, no mínimo, 3 provas? Para evitar justamente, pessoal, a fraude. Por isso que eu falei na questão da carteira de trabalho, para demonstrar, é carteira de trabalho, é o lerite, é recibo de férias. No caso de filho, eu tenho a certidão de nascimento, tenho o RG, para comprovar o vínculo. Então, o artigo 22 é um rol extenso, mas depois você dê uma olhada, porque no artigo 22 ele coloca quais são os documentos obrigatórios a serem apresentados por cada dependente, ou melhor, por cada pessoa que pretenda ser reconhecida como dependente. Porque às vezes ela não é reconhecida, pelo menos de forma administrativa, para o INSS, aí tem que entrar com uma ação judicial. Sempre que há um indeferimento administrativo, é possível a via judicial, até porque o direito de ação é o direito constitucional. Mas sempre eu primeiro passo pelo crivo administrativo, sendo negado, aí eu me valho da via judicial, senão não há interesse de agir na ação, porque eu não tive a negativa ainda. E só para terminar aqui do intervalo, quais são os benefícios que eu já mencionei assegurados aos dependentes? E que a gente vai ver mais para frente, a partir da próxima aula, os benefícios em espécies. Nós temos a pensão por morte, que vem primeiramente, né? Morreu, tem o direito à pensão por morte. E nós temos o auxílio reclusão. Então, o segurado, a pessoa, primeiro, ela tem que ser segurada, pessoal. Só a dependente, se a pessoa é segurada. Dependente é acessório. A qualidade dependente é acessória à qualidade segurado. Então, considerar que é um empregado, segurado obrigatório, e faz alguma coisa e vai preso. Ele é segurado, vai preso. Dependendo do valor da sua remuneração, que não é todo filho de recluso que tem direito, é assegurado a pessoa de baixa renda. Então, a cada ano vai alterando o valor máximo a ser percebido pelo segurado obrigatório. Então, o segurado obrigatório ganha até, por exemplo, R$1.000. É preso. A companheira, todos os dependentes, né? De primeira classe, segunda classe ou terceira classe, podem se valer do pedido de auxílio reclusão. Lembrando que um exclui o outro. Então, se tem um filho e a companheira, eles têm direito ao auxílio reclusão. Não tem nenhum de primeira classe. O pai e a mãe têm direito ao auxílio reclusão. Tá? O auxílio reclusão é para os dependentes. Por isso que tem aquela crítica. Falar, mas a gente está pagando para a pessoa ficar presa. O benefício não é para o segurado. E veja, se ele é segurado, ele está contribuindo para o sistema. Primeiro. Segundo, não é para o que está preso. É para os dependentes, que em razão daquele risco social que é a reclusão do segurado, tem direito ao auxílio reclusão. Tá? É um benefício e não é para bancar preso. Tá? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um intervalo? Beleza, professor. Bora, professor. Ô, Bora. professor, só tirar uma dúvida. Claro, diga. Então, eu não ouvi no começo, quando você falou do trabalho, se já está disponível ou se você... Já está disponível, sim. Mas qualquer coisa, se vocês não tiverem acesso, me manda um e-mail aí que eu repasso para vocês depois da apresentação. Mas já está lá. Coloquei hoje de manhã lá. Olá. Professor, pelo Ava, a gente consegue se comunicar com o senhor via mensagem? Consegue. Professor, pelo Ava, a gente consegue mandar mensagem para o senhor? Tipo, e-mail, sei lá, alguma coisa, para a gente poder falar sobre a matéria? Tem essa área, sim. Mas qualquer coisa, vocês podem mandar no e-mail também, ou do e-mail da instituição, ou no e-mail que vocês já tenham do escritório, não tem problema.
Tá joia, obrigada. Nada, imagina. Toma um cafezinho, pessoal? Lucas, Oi, por tô vendo. favor, repete o e-mail institucional para mandar o trabalho para você. O e-mail da faculdade é lucas.bento, anhanguera.com.br. Ponto Bento, arroba. anhanguera.com.br. Tá bem. O trabalho que você quer, que eu também perdi por questão de sinal no começo, está no AVA. São 5 questões de verdadeiro ou falso. Tá bem. Você não sabe Tá bom? quem encontra. Tá bom, eu procuro. O professor já tem trabalho? Já, a partir de hoje, já tem trabalho. Tá. Mas eu não perdi nenhum trabalho, não, né? Oi? Até agora não perdi nenhum trabalho, não, né? Não entendi. Ele falou que Até agora eu não perdi nenhum trabalho, perdeu 2 aulas, não é isso? Não, esse é o primeiro. Tá, graças a Deus. Ele pediu Beleza, então. mandar direto para você. Professor, vai com calma, Ele meu amor. Falhando, eu achei que você Mas é tranquilo, são 5 questões de verdadeiro ou falso. É tranquilo. Beleza. Beleza? Então vamos lá tomar o café e daqui a pouco a gente está de volta aí, pessoal. São 15 para as 10. Fazer 10 minutos de intervalo, senão acaba estendendo muito, tá bom? Tá ok. Então até daqui a pouco, pessoal.
Caraca, na lava. Sacanagem. Pra você botar aqui no prato. Tampar aqui, que eu tô com medo. Opa, tem mais. Aí eu valorizo. Será que não tem mais lateral, não? A gente tá com medo da lava. Vamos com calma. Ui. Que perigo. Que perigo. E já temos uma eternidade depois. Voltamos! Vai se tanto que anoiteceu. Meu Deus. Cabeça pelo calor. Esse bicho também. Corre, corre. Ah, explodiu. Corre. Sai, calando. Toma uma carninha pra você. Me desculpa. Eu tomo mais uma. Ai, que bom que você me ama ainda. Vamos sair daqui. Vamos esconder, esperar os monstros irem embora. Muito, muito legal. Não esquece de comentar aqui ideias para nossa saga Minecraft da Calangolândia. E aí, meus amores, bora para mais um episódio da nossa saga de Minecraft. Então, simbora. Olha só. Vocês deixaram muitos comentários falando sobre a minha relação horrorosa. Poxa, gente! Não é assim, não, vai. Mas, ó, eu li todos os comentários, a maioria, e vocês me deram muitas. Já separei tudo que eu vou precisar para construir isso aqui, calando aí. Ah, mas antes, deixa eu tomar a poção. Vocês falaram que aquela poção que fez a vida. Vai perder a poção. Não tem que. Vamos tomar então. Recuperou. Aproveitar para comer também. Ih, calando. Come. Nem sei se está querendo. Vamos tirar. Carinha. Ai, eu me amo muito, cara. Eu sei que me ama. Enxada de ferro aqui, sementes. Gente, eu tô de boa na lava. Ai, você sai. Eita. Isso, gente. Gente, eu tô entendendo assim. Ai, meu Deus. Vou pegar mais aqui, ó. Vou fazer 6 por 3, 4, 5, 3. Miserável. Vou fazer assim a plantação. Colocar as sementes. Guarda. Vou colocar. Ah, tá. Negócio d'água. Tá? E vou colocar água. Que eu inundei. Vocês lembram que eu inundei a plantação? Eu acho que é aqui. Ai, inundei tudo! Ai, isso aí é plantação. Vamos pegar aqui a aguinha para nossa. Vocês me ensinaram. Mais água. Vamos lá, então. Vou pegar mais água. Você tinha aquelas provas, sabe? Pegar água correndo. Pronto. Só vou colocar aqui as tostinhas. Estou começando. Não sei se os bichinhos comem tudo aqui. Rápido. Aqui vai ficar fortinha. Vamos dormir logo? Quem acaba não consegui ativar a aula. Tchau. Tudo bom, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, professor.
Deixa dar comercial aí no programa que está passando, aí a gente começa. Não, cara. Vamos lá. Olha o áudio aí, pessoal. Não tá lindo. É bem, tá? Olha. Acho que não vai rolar, hein, professor? O pessoal que esqueceu. Eu quero fazer. Nada do bom. Professor, eu acho que o professor tem um recurso aí de emudecer aí a turma, hein? Vamos ver se... Só não acho nada desse negócio. Ah, tá gravado. Isso aqui no celular para apagar todo mundo aqui. Deixa eu ver. Bom, agora foi. Então vamos lá. Como a gente viu, para ter a qualidade segurada, seja que forma for, sendo o regime geral de previdência um regime contributivo, para que tenha a qualidade segurada é necessária a contribuição. Ou seja, sendo contributivo, eu tenho que pagar para manter o vínculo com a previdência. Esse vínculo ou é pela filiação ou é pela inscrição. De qualquer forma, tem que se manter a contribuição, o recolhimento da contribuição para manter a qualidade segurada. A partir do momento em que não há recolhimento, se inicia, de acordo com o artigo 15 da Lei 8.213, se inicia o chamado período de graça, que é o período no qual não há contribuição, mas mesmo assim a pessoa mantém a qualidade assegurada por determinado tempo. Então, o artigo 15 estabelece período de graça. Tá? Então, primeiro, para manutenção da qualidade assegurada. Para que se tenha qualidade assegurada, é preciso contribuir. E é preciso contribuir para que essa qualidade seja mantida. A partir do momento que não há contribuição, se inicia o período de graça, de acordo com o artigo 15 da Lei 8.213. Período no qual não há a perda automática da qualidade assegurada. Se mantém a qualidade assegurada por determinado tempo. Tá? No inciso 1º do artigo 15, esse inciso ele foi alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Tá? A nova redação estabelece que mantenha a qualidade, o caput do artigo 15, tá? Assim, mantenha a qualidade segurada independentemente de contribuições, período de graça. Inciso 1º, sem limite de prazo, quem está no gozo de benefício, exceto o auxílio acidente. Então, durante o recebimento do auxílio-doença comum, auxílio-doença acidentário, não havendo recolhimento previdenciário, o acidentário não, porque o acidentário há, mas pensar o auxílio-doença comum. Durante o recebimento do auxílio-doença comum, que é concedido em razão da existência de alguma enfermidade que acomete a pessoa, que a impede, que a incapacita para o trabalho, durante o período de recebimento do auxílio-doença, em que não há contribuição, o segurado manterá a sua qualidade mesmo sem contribuição. É o que estabelece o inciso 1º. Só excepciona o caso do auxílio-acidente, que foi justamente a alteração da Emenda Constitucional 113 de 2019. Tá? Então, durante esse período, não recebe. Se estiver em gozo de auxílio-acidente, perderá a qualidade de segurado, de acordo com o inciso 1º do artigo 15. O inciso 2º do artigo 15 estabelece:
até 12 meses, ou seja, mantém a qualidade segurado até 12 meses após a cessação das contribuições. O segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, por exemplo, a pessoa está lá, tem um vínculo de emprego, é segurado obrigatório, sendo segurado obrigatório, obrigatoriamente contribui para o regime de previdência, tem um desconto em folha repassado pelo empregador, e em determinado momento ele é mandado embora. Durante o período de 12 meses, ele ainda está coberto pelo regime. Ou seja, se nesses 12 meses, nesses 12 meses, ele pode requerer, por exemplo, um auxílio doença comum. Por quê? Mesmo sem contribuição, de acordo com o artigo 2º, ele tem o direito subjetivo de requerer o auxílio doença comum. Tá? Se porventura ele já atingiu os requisitos para uma aposentadoria, mesmo que ele tenha sido dispensado, durante os 12 meses subsequentes, ele mantém a qualidade assegurada e, portanto, ele pode requerer a aposentadoria. Agora, pensa numa aposentadoria por tempo de contribuição, passados os 12 meses, ele perde a qualidade assegurada. Aí ele tem que voltar a contribuir para retomar a sua qualidade assegurada, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, a partir do momento que você perde a qualidade assegurada, você só retoma pagando a contribuição previdenciária. Tá? E não adianta recolher os 12 meses pretéritos passados. Você tem que retomar gradualmente o recolhimento. Então, o inciso 2º assegura que, por exemplo, no caso de dispensa, o empregado, nos 12 meses subsequentes à rescisão do contrato, ele tem o direito de requerer algum benefício dependendo do risco social ali que ele acometeu. Tá? A importância do artigo 15 é justamente estabelecer um marco temporal para que a pessoa tome cuidado para não perder essa qualidade, que depois tem que recolher metade do período, é uma dificuldade a mais. Por isso a possibilidade, sendo dispensado, eu não sou mais segurado obrigatório, eu tenho a possibilidade de recolher como facultativo, justamente para não perder a qualidade assegurada. Então, o que muitas pessoas fazem? Durante os 12 meses, se organiza, é mandado embora, nos 12 meses subsequentes se organiza. Se no 13º mês não encontrar, não se recolocar no mercado de trabalho, ela começa a recolher como facultativo, justamente para não perder a qualidade assegurada. Está lá no inciso 2º. O inciso 3º estabelece: até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Veja, pessoal, o que é segregação compulsória? É quando a pessoa é acometida por uma doença que ela tem que ser afastada, tirada no meio social. Por exemplo, a lepra. É um exemplo assim, gritante. Então, a pessoa deixa de contribuir não por vontade própria, mas em razão de uma doença que a afasta do mercado de trabalho. Então, durante aquele período de segregação, segregar é separar, tirar. Durante aquele período de afastamento, ela mantém ainda, após a segregação, né, após esse marco, a tirada, né, do mercado de trabalho, ela ainda mantém essa qualidade durante 12 meses para requerer um benefício previdenciário. Tá? Por quê? Justamente porque não é por vontade própria que ela sai do mercado de trabalho, em razão de alguma patologia grave que se faz necessária a sua segregação. Inciso 4º. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. No caso que, justamente, a pessoa ela está lá presa,
não tem mais o recolhimento, ela sai e durante os 12 meses subsequentes, caso, por exemplo, ela fique doente, ela ainda pode requerer o benefício. Já no 13º mês, ela perdeu a qualidade segurada. Então, o inciso 4 era para réu recluso ou detido. Inciso 5º. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado é incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Então, aqui, para aqueles que exercem o serviço militar. E, obviamente, desde que o militar seja, antes do licenciamento, seja segurado. Tá? A pessoa, pessoal, ela não pode ingressar no sistema, por exemplo, se ela não é segurada, ela não pode ingressar no sistema e imediatamente requerer determinado benefício. Ela ingressou no sistema, sim. Ela é segurada? Sim. Só que ela ainda não cumpriu, que a gente vai ver mais para frente no estudo de cada benefício, ela ainda não cumpriu o período de carência exigido. O período de carência nada mais era que o número mínimo de contribuições necessárias para ter direito a determinado benefício. Então, por exemplo, um auxílio-doença tem que ter no mínimo 12 contribuições mensais. Então, não basta você se filiar, não é que automaticamente você terá direito a determinado benefício. Tem benefícios que dependem de carência, mas tem benefícios, que a gente vai ver um a um, que eu preciso cumprir a carência mínima, como, por exemplo, acabei de falar, 12 meses, 12 contribuições mensais no caso do auxílio-doença. No caso do auxílio-doença acidentário, eu já não tenho carência. Então, a pessoa trabalhou 3 meses, sofreu um acidente de trabalho. Teve até um caso recente lá no cliente nosso que a pessoa perdeu no acidente de trabalho com a máquina, perdeu 3 dedos. Cortador de grama passar. Então, cortou 3 dedos, sofreu um acidente de trabalho. Eu não preciso esperar 12 contribuições, ele não precisa preencher o requisito de 12 contribuições, por quê? 12 contribuições mensais se refere ao auxílio-doença comum, uma doença. Para COVID, doença hérnia de disco, alguma coisa que não seja relacionada ao trabalho, tá? No caso do auxílio-doença acidentário, comprou ontem, né? No caso do auxílio-doença acidentário, eu não tenho que respeitar, que cumprir, melhor dizendo, uma carência, tá? Então, o importante é, essa questão do período de graça, eu tenho que ser segurado para aí sim ter direito ao período de graça. Não é que eu, no caso do artigo do inciso 5º, dos 3 meses após o licenciamento, não é que após o licenciamento do serviço militar eu tenho 3 meses garantida a proteção social. Eu só tenho garantida a proteção social se antes do licenciamento eu já era segurado. Se não sequer eu estava afiliado ao sistema, que no caso aqui é obrigatório, tá? O inciso 6º. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo, a dona de casa que contribui, está lá contribuindo, deu um aperto financeiro, não tem mais como contribuir para o sistema. Durante os 6 meses subsequentes, ainda pode requerer, por exemplo, um salário maternidade, dentro desse período de 6 meses. Passados 6 meses, ela perdeu a qualidade segurada. Então, no 7º, 8º mês, ela não pode mais requerer o salário maternidade. Tá? Então, o artigo 15, em seus incisos, traz diferentes hipóteses para cada tipo de segurado. Então, se a gente considerar o artigo 15, regra geral. Considerando o artigo 15, regra geral. Só apenas se mantém a qualidade segurado com as contribuições, observando-se os períodos ou o período de graça
que varia de acordo com a espécie de segurado. Tá? Passando o período de graça, não retomando as contribuições, vejam, eu tenho que retomar as contribuições antes de perder a qualidade segurada, para continuar. Então, a dona de casa, no caso da facultativa, ela ficou sem recolher 5 meses. No 6º, ela pegou e voltou a recolher. Maravilha, aí já continua mantendo a qualidade segurada. Agora, no 7º mês, não recolheu, perdeu a qualidade segurada. Agora, ela tem que voltar, de acordo com as suas condições, voltar a recolher para retomar a qualidade segurada. Só que daí tem um grande problema, que é justamente de ter que cumprir novamente determinados períodos de carência. Porque sem cumprir determinados períodos de carência, você não terá direito. Você é segurado, mas ainda não cumpriu o requisito legal em razão da perda anterior da qualidade segurada. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque depois você ainda vai ter que cumprir um número determinado de carência, de acordo com cada benefício, para aí sim, novamente, ter o direito subjetivo de requerer a qualidade segurada. Tá? Vejam que no dia seguinte, lá de acordo com o artigo 4º do artigo 15, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 15, no dia seguinte às datas previstas no período de graça, já ocorre a cessação da qualidade segurada. Então, se você for continuar, você for precavido, você pode recolher até no último dia. Passou disso, já foi. Tá? Como que se faz para retomar a qualidade segurada? Tá, só uma observação aqui, ó. Eu acho que acaba sendo repetitivo, mas veja, perdeu a qualidade segurado, não tem mais direito subjetivo de requerer as prestações da Previdência Social. Tá? Deve voltar a recolher para retomar a sua qualidade. E tem que observar, depois que retomou a qualidade segurada, não é o simples fato de retomar a qualidade segurada que nasce novamente, imediatamente, o direito subjetivo de eventualmente exigir determinadas prestações. Eu preciso voltar ou cumprir as contribuições mensais, que são os períodos de carência. É justamente essa questão de recuperar a qualidade. Veja, regra geral, se você perdeu a qualidade segurada, nós temos que recolher, regra geral, recolher pelo menos metade do período de carência daquele benefício que eventualmente eu pretendo. Então, vamos pensar no auxílio doença comum. Eu falei, o auxílio doença comum, desculpem, o auxílio doença comum tem o período de carência de 12 meses, 12 contribuições mensais. Então, período de carência de 12 contribuições mensais. Período de graça, 12 meses, dado um facultativo. Perdi o período, a qualidade de segurado. Eu quero retomar. Eu pego e retomo as contribuições. Ao retomar as contribuições, eu automaticamente retomo a minha qualidade segurada. Eu já posso requerer o auxílio-doença? Não. Eu tenho que ter recolhido agora, no mínimo, 6 contribuições mensais. Tá? Então, vamos considerar que eu perdi a qualidade segurada em dezembro do ano passado, passou o período de carência, perdi a qualidade segurada em dezembro. Eu volto a contribuir para retomar a qualidade segurada. Tem que recolher para pedir o auxílio-doença. Pago janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. A partir de julho, eu posso requerer o auxílio-doença. Então, eu tenho que observar
cada benefício. Tem benefício que não, a gente vai ver, tem benefício que não tem um período mínimo de carência, que não exige um período de carência. Tem benefício que exige. Eu tenho que verificar qual é o período de carência daquele benefício para depois ver quanto eu tenho que contribuir novamente. Certo? Tudo bem, pessoal? Que saiu uma imagem daqui. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tranquilo, professor. Tá, ouvindo sim. Só a imagem que... A imagem que saiu, né? Mas saiu. Deixa eu ver aqui, se mexendo aqui. Ó, apertei, uma hora vai voltar. Então, vamos continuar. Então, pessoal, perdeu a qualidade de segurado, eu posso retomar. Só que eu tenho que contribuir, pelo menos, regra geral, metade do período do tempo de carência. Tá? E aquelas contribuições anteriores à minha perda da qualidade de segurado. Eu sou empregado, fiquei empregado um bom tempo, fui mandado embora durante 12 meses, de acordo com o artigo 15, eu estou no período de graça, então mesmo sem recolhimento, eu sou segurado. Passado o período de graça, eu não volto a contribuir, não volto ao mercado de trabalho, não contribuo como facultativo, perdi a qualidade segurada. Tá? Mesmo perdendo a qualidade segurada, a partir do momento que eu volto a contribuir, o período anterior lá da minha perda, ele é considerado para a soma do período atual. Não é que eu perdi todo o período, toda a minha contribuição, por exemplo, do tempo de contribuição para uma aposentadoria, tá? Então, a partir do momento que eu volto a contribuir, eu aproveito aquele tempo anterior, as contribuições anteriores. Não faria sentido eu descartar, né, todo aquele período. A única questão que traz um certo prejuízo, mas uma eventual dificuldade, dependendo do caso, é que eu vou ter que contribuir de acordo com a regra geral. Para ter direito ao benefício, eu vou ter que recolher metade da contribuição exigida para aquele benefício. Tá? A qualidade de segurado e o direito à cobertura do INSS, eles são recuperados a partir do momento que eu faço a primeira contribuição para retomar a minha qualidade de segurado. Mas vejam, que temos que destacar. O segurado não vai ter direito a todos os benefícios logo no início. Tá? Vai ter que considerar apenas à medida que for contribuindo, conforme ele for contribuindo após a retomada, né, da contribuição, conforme ele for contribuindo, conforme ele alcançar determinadas quantidades de contribuições, ele vai atingir a metade do período de carência de cada benefício. Aí sim ele poderá requerer aquele benefício que ele eventualmente pretende ali, tá? Então ele volta a contribuir, aproveita todo o período, só que infelizmente assim que ele retoma ele não pode requerer qualquer benefício. Ele tem que observar a metade do período de carência, tá? Por isso que alguns dos treinadores, se não me engano, não estou vendo aqui, mas eu coloquei em algum lugar aqui na apresentação, e alguns autores recomendam que a pessoa contribua até acumular a carência para todos os benefícios. Porque daí, contribuindo, acumulando a carência para todos os benefícios, a partir daquele momento que ele retomou, ele poderá requerer qualquer um dos benefícios, sem problema algum, porque agora ele já contribuiu a metade para todos os benefícios. Certinho? Nesse caso de retomada da qualidade de segurado, a Lei 13.846 de 2019, ou seja, a lei do ano passado, 13.846 de 2019, ela trata especificamente
da recuperação da qualidade segurada da Previdência. Tá? Estabelece que somente ocorrerá com o recolhimento de contribuições previdenciárias da metade dos períodos de carência. A Lei 8.203 já estabelecia isso, só que com a reforma previdenciária do ano passado, se tornou necessária uma melhor especificação, e veio com essa Lei 13.846 de 2019. Então, a regra geral, da metade do período de carência de cada benefício, mas ela deixa de exigir a totalidade de alguns dos benefícios. Aqui eu até tentei colocar uma tabela para vocês no PowerPoint não conseguir, mas tem alguns benefícios, eu vou colocar aqui. No caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nós temos a período de carência de 12 contribuições mensais. Tá? Após a retomada do recolhimento para a recuperação da minha qualidade segurado, eu tenho que ter 6 contribuições mensais nessa nova afiliação. Quando eu falo nova afiliação, é com a retomada das contribuições mensais. Então, perdi a qualidade segurado, passou o período de graça. Se eu tenho um período de carência de 12 contribuições, no caso do auxílio-doença, que eu já falei, da aposentadoria por invalidez, que eu não tinha falado, quando eu retomo, eu tenho que ter agora 6 contribuições mensais, a partir da nova afiliação. É a nova afiliação, pessoal, mas é o mesmo número de PIS e NIT. O número do PIS e do NIT é o número de identificação do profissional, do cidadão, com o INSS, tá? No caso de servidor público, é PASEP, né? No caso de empregado, é PIS, Programa de Integração Social. Então, mesmo sendo considerada uma nova afiliação, que você retomou as contribuições, é o mesmo número de identificação que vai constar lá no meu INSS. No caso do salário maternidade para contribuinte individual, que a gente viu lá em cima, e segurado especial e facultativo, eu tenho uma carência de 10 contribuições mensais, tá? Então, a partir do momento que eu pretendo recuperar a minha filiação, essa nova filiação, eu preciso cumprir agora, se eu tenho um período de carência de 10 contribuições mensais, agora, para a nova filiação, eu tenho que ter no mínimo 5 contribuições mensais, tá? Isso aí não está no PowerPoint, mas depois eu passo para vocês, eu dou um jeito de incluir. E no caso do auxílio reclusão, que eu tenho 24 contribuições mensais, para a recuperação da nova afiliação, eu tenho que ter agora 12 contribuições, ou seja, eu retomo a contribuição, recolho 12 contribuições mensais para ter direito, para que o dependente, melhor dizendo, tenha direito ao auxílio reclusão. Tá? Muitos benefícios, eles são indeferidos em razão da ausência da qualidade segurada. E muitos, por quê? Se passou o período de graça, a pessoa acha que a qualidade segurada, só porque ela foi filiada em algum momento na vida dela, a qualidade segurada é a de eterno. Então, tem que se observar o período de graça. Outro motivo para bastante indeferimentos é que, após a retomada do recolhimento para a recuperação a retomada do recolhimento para a nova filiação, melhor dizendo, não se atentam, as pessoas, ao requerer os benefícios, não se atentam que, em regra geral, elas têm que contribuir metade das contribuições, metade do período de carência para aquele benefício. Então, tem que contribuir 6 contribuições, dá 4 das 5 contribuições, ela vai lá e requer o benefício. Ela tem a qualidade assegurada? Tem, porque já foi tomada. Ela tem direito a um auxílio reclusão, um auxílio doença? Se ela não contribuiu metade do período de carência, ela não tem mais direito a requerer o benefício, tá? E aí nem adianta se valer de uma ação judicial, porque é requisito legal, tá? Nós podemos discutir judicialmente várias questões de indeferimento administrativo do INSS, mas a questão do não cumprimento do período de carência, seja durante a qualidade segurada, a primeira filiação, por assim dizer, seja em razão da nova afiliação, quando eu perdi a qualidade segurada e estou retomando, período de carência é um critério objetivo.
Então, se eu não demonstrar que cumpri aquele período, não adianta ingressar com uma ação judicial, que é perda de tempo ou perda de dinheiro também, no caso da contratação de advogado para tanto. Tá? Tudo bem, pessoal? Não voltou aqui o vídeo, não sei lá por quê. Tranquilo, professor. Pessoal? Parece que não é muita coisa, mas é muito detalhe, né? Muito detalhe, professor. Nossa Senhora. Olha, de hoje, o que a gente tem que observar, dar uma lida no artigo 16 da Lei 8.200, no artigo 11 da Lei 8.213, no artigo 12, no artigo 11, no artigo 12, coloca assim, do artigo 11 ao artigo 16 da Lei 8.213, tá? E dá uma olhada no artigo 22 do Decreto 3.048 de 99, que é basicamente aqui o fundamento legal da aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal? E hoje é o que tinha para falar, para não ficar... Senão eu começar a falar de benefício em espécie aqui, todo mundo vai ficar maluco. Silêncio sepulcral. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, por hoje é só, pessoal. Tá, Caso... Tá punk, né? Faça assim... Tem o material do PowerPoint. Quem não tiver acesso, manda um e-mail que eu respondo, porque todo mundo está mandando e-mail, estou respondendo. Mas tranquilo. Obrigada, professor. Imagina, dei uma lida no artigo 11 ao 16 da Lei 8.213, tá? Aí, essa aqui, até agora, foi a parte geral dos benefícios. A partir da próxima aula, na próxima aula a gente vai falar de contribuição. Agora que eu lembrei, a gente vai falar de contribuições ainda, que é o financiamento do sistema. Depois, é benefício em espécie. Eu acho que é a parte que o pessoal gosta mais, né? Auxílio-doença, aposentadoria, essas coisas. Então, dê uma lida no material de hoje e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam na próxima aula. Beleza, professor. Obrigado. Beleza? De nada, imagina. É. Então, por hoje é só, pessoal. Boa noite aí para vocês. Até que dia que é para entregar o trabalho? Vou confirmar, mas salvo engano é até a próxima aula. Esse tem o dia 22. Mas assim, fala trabalho, mas são cinco questões, são afirmações que é só verdadeiro ou falso, que nem o semestre passado. Então é fácil de fazer. E eu não peguei pesado, não. Tá bom então, professor. Obrigado. Beleza, professor. Obrigado, hein? Nada, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.